Aleluia. Antes de se assentar, olhe para a pessoa que está ao teu lado aí, diga para ela: que bom que você veio. Que bom, estamos aqui na casa, na presença daquele que é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Gente, a hora que a Thaís estava ministrando aqui a palavra, eu vi algo tão maravilhoso. Lá em Efésios mesmo, Tiago. Que é isso, meu Deus? Gente, eu estou com uma dor na perna que só por Deus. Vai para lá. Versículo 7, Tiago. Efésios 1, 7. Nele, olha que revelação, querido. Nele quem? Paulo? É Jesus. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Nele, Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. Isso é revelação para você, querido? Vírgula, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua. Levante sua mão e diga: a graça do Senhor tem riqueza. Você crê não, irmãos? Por que você crê que na graça do Senhor tem riqueza? Porque se aí fora os crentes meio... Que graça! Não precisa fazer mais nada. Como é que pode? Segundo a riqueza da sua graça. Quanto mais graça nós temos, mais nós temos que retribuir, querido. Eu disse aqui no Congresso de Homens que graça não é apenas sentimentos, não é apenas sentimento, mas é nós entendemos que nós temos que retribuir a Deus, pela graça dele está em nós. Quando você não retribui a Ele a graça que Ele te dá, é porque você não entendeu a graça de Deus ainda, sabia disso? Levante sua mão e diga aí: misericórdia, misericórdia. Versículo 8: e que Ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Jesus tem sabedoria? Você tem sabedoria. E aonde está a sabedoria? Na graça. Aleluias. Que Ele derramou profundamente sobre nós e em toda sabedoria e entendimento. E na hora que eu vi esse texto aqui, eu falei: Jesus, o que Ele fez, querido? O que Ele fez? A minha tradução diz que Ele desvendou. Desvendou, nossa, não ia nem falar nisso, mas Jesus amado. Mas desvendou-nos o mistério da tua vontade, da sua vontade. E eu te pergunto, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Acabou. Acabou. E desvendou-nos o mistério da tua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo algumas coisas. Não tem outra tradução aí não, Tiago? Pelo amor de Deus. E fazer convergir nele, ou tornar-se nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas.
Versículo 11. Nele digo, também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Quantos têm tido o conselho da vontade de Deus para a sua vida? Meu irmão, Deus não impõe, Ele sempre aconselha. Mas quantos que entendem que o conselho da vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável? Quantos podem receber isso, querido? Nós. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. A palavra dessa noite é para você que recebe. Quantos vão receber? Então abre sua Bíblia aí. Lucas capítulo 1. Ontem na reunião com o bispo Fernando, ele deu essa passagem, mas eu comecei a ver ali e falei, Jesus, o que é isso, meu pai? Ei, bispo Fernando, glória a Deus. 46. Lucas 1, 46. O cântico de Maria. Gente, como pode alguém chegar num cântico desse? Como pode alguém chegar num entendimento, numa revelação dessa tão grande? Gente, ela estava aqui no momento de adoração. Mas como é que pode uma mulher ser chamada de um lugar e se tornar alguém que entendeu algo tão grande e que ainda estava vivendo só estava vivendo apenas o reflexo de uma palavra dada a ela. Diga, o reflexo de uma palavra dado a ela, porque aqui ela não tinha Jesus ainda. Mas o que fez essa Maria ter esse envolvimento de adoração, meu querido? Eu fiquei pensando, meu pai do céu, misericórdia. Como é que pode? Alguém chegou nesse entendimento tão grande, e se ainda não estava nas mãos dela, aquilo que alguém tinha revelado, o que a palavra havia revelado. Olha o que ela fala, olha o cântico dela. E disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Sua alma engrandece o Senhor, querido. E não basta apenas estar somente no sentimental, no sentimento, na alma, emoções. E meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Versículo 48. Pois olhou para quem? Olhou aonde? Olhou aonde, gente? Que Deus olhou aonde? Numa humildade da sua serva. Sabe o que significa isso? Devoção. Essa mulher, querido, não iria sair fora do projeto de Deus por nada, por nada, por nada. Ainda que ela estava debaixo apenas de um reflexo de uma palavra.
Amém. E humildade aqui significa, sabe o que, meu irmão? Humildade aqui significa imatura. Como é que pode alguém imaturo na adoração, na fé, chegar no entendimento desse e ter essa revelação tão preciosa de alguém? A Maria era o quê? Uma pessoa imatura. Por que imatura? Eu vou chegar lá. Humildade da sua serva desde agora, e todas as gerações me chamarão de quê? O que é bem-aventurado? O que é bem-aventurado? Muitos vão pensar que é feliz. Felicidade não é. Nesse contexto aqui, não. Bem-aventurado nesse contexto significa privilegiada. Ainda que ela estava apenas debaixo de um reflexo de uma palavra. Eu fui privilegiada. Será que você pode levantar sua mão e dizer: eu fui privilegiado, meu irmão, por causa de uma palavra que vai refletir na tua vida nesses dias, em nome de Jesus? Porque nós chegamos hoje nos 100 dias para o final do ano. E vai refletir uma palavra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Porque eu creio, eu acredito. Aleluia. Se Maria recebeu, querido, se ela já andava debaixo de um reflexo, de uma palavra, de algo que Deus ia fazer, 9 meses ela viveu debaixo dessa palavra, crendo. Mas ela não cria. Mas por que ela não cria? Por causa da imaturidade. Levante sua mão e diga: fora toda imaturidade em nome de Jesus. Fora da sua vida, querido. Nós temos que viver debaixo de um reflexo de uma palavra de Deus. E é o que vai dar certo na minha vida e na tua vida, nesses 100 dias. E hoje você olhando no geral da sua vida, que nível você encontra na fé hoje, meu irmão? Ai, Jesus. Tô parecendo velho, né, irmãos? Mas ainda não. Que nível que você encontra na fé hoje? Eu quero declarar nessa noite para a sua vida que em nome de Jesus esteja, meu irmão, à frente do seu inimigo em nome de Jesus. Se você estiver à frente do seu inimigo em fé, se você estiver na frente do seu inimigo, e seu inimigo é aquele que vem com conversa, o seu inimigo é aquele que vem tirar você da direção, o seu inimigo é aquele que vem desfazer alguma coisa da palavra do Senhor, o seu inimigo é aquele que vem bombardear a tua mente, o seu inimigo é aquele que quer levar vantagem sobre você. Então ande 500 quilômetros à frente dele. Se você fizer isso, o Senhor te dará escape em toda a situação da sua vida, em nome de Jesus. Porque nada poderá influenciar a sua fé, a sua mente, nada em nome de Jesus. E agora, nesse momento, meu irmão, tenha cuidado com o que pode ser muito explosivo na sua vida. Uma bomba que pode ser muito explosiva na sua vida. Qual é a bomba que pode se tornar uma bomba relógio? Você acha que Deus está falando com você? Você acha que Deus está falando com você? Em algumas coisas que você acha que é, em algumas coisas que você tem os seus próprios entendimentos, mas eu quero dizer para você, meu irmão, pode se tornar uma bomba. De você achar que Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, mas Ele não está falando. A verdade é, você é a diferença. Vocês são a diferença? A diferença onde o que todos pensam, a diferença o que todos imaginam, a diferença do que caminho que as pessoas podem estar seguindo.
Será que nós podemos ser diferentes? Maria foi diferente, querido. Maria foi diferente. E eu quero dizer, meu irmão, que essa diferença que você terá no seu coração vai fazer toda a diferença nesses 100 dias últimos do ano. Então agora se coloque de pé e diga: nesses últimos 100 dias, Deus fará de mim uma rocha. Vai fazer, irmãos? Pode se assentar. Sabe por que Deus te fará uma rocha nesses restantes de 100 dias? Sabe por quê, meu irmão? Porque os seus melhores dias não está no ontem, mas está no porvir. E eles estão aonde? Nesses 100 dias. Nós somos uma rocha. Aleluia. Nesses 100 dias, meu irmão, começa a conhecer aonde está o seu inimigo. Começa a perceber aonde o seu inimigo está te atacando, aonde o seu inimigo quer frustrar o seu plano, a sua meta, a sua chegada. Começa a perceber aonde que o diabo está atacando, meu irmão, e as intenções dele na tua vida. Olhe para algumas coisas que chegar até você nesses dias, nesses 100 dias, o inimigo vai te atacar, querido. Por isso, em nome de Jesus, nós somos uma rocha. Mas Deus te dará tanto discernimento para você perceber as intenções do seu inimigo. E se você perceber, em nome de Jesus, coloca ele por terra, fala para ele calar a boca, em nome de Jesus. Mas prossiga para o alvo, prossiga para onde Deus quer te levar, em nome de Jesus. Perceba as intenções dele, meu irmão. Porque a qualquer momento ele vai atacar. A partir de agora, fique esperto, porque o teu inimigo está completamente esperto, porque ele sabe que restam 100 dias. E você está no propósito dos 100 dias. E ele vai atacar. O interessante é que Deus não perguntou para Maria nada, meu irmão. Se era possível Maria ficar grávida, se era possível ela gerar, se era possível ela ter um filho. Deus não perguntou nada. Deus não queria saber se ela era estéril. Deus não queria saber nada. E Deus não quer saber nada se você acha que é impossível. Deus não quer saber que se você... Mas Deus vai fazer, meu irmão. Você crê não, irmãos? Ele não queria saber de Maria, você vai gerar. Ah, Maria, olha, você vai gerar. Ele não queria nem saber disso. Falou, é com você que eu quero. É você que eu quero. O meu propósito está com você. O meu propósito está com você. Você vai ter um filho. E Deus não colocou nenhuma impossibilidade. Você vai ter um filho. Qual que era a promessa para a tribo de Israel? Vocês vão herdar uma terra. Mas não herdaram. Só 2. E esses 2, meu irmão, há uma estatística feita. Eu fiz a estatística lá, olha para você ver. 16,6% tem a percepção de acreditar. Diga 16,6%. Diga, meu irmão. 16,6% tem a percepção de acreditar. E qual que era a média lá? Para aquela decisão, para aquela vitória, para herdar a terra? Qual que foi a proporção lá? 2. Levante sua mão e fala misericórdia. Misericórdia, meu irmão. 2 fazem parte dessa
estatística, 16,6%. E o resto, meu irmão, 83,33%. E isso aqui eu coloco, sabe como? 83,33% são forças contrárias que poderão tirar da tua mão a tua vitória nesses 100 dias. Levanta sua mão e diga: misericórdia! E 83,33% não chegaram a alcançar. Mas diga para você mesmo agora: a minha mão é segura. A minha mão é segura, sabe por quê, meu irmão? O que Deus dá, da nossa mão não vai sair em nome de Jesus. Da tua mão não vai sair em nome de Jesus. Aleluia! Mão segura, meu irmão, mãos determinadas em fazer. Começa a dizer: Senhor, está na minha mão. Está na tua mão? Está na tua mão? Em nome de Jesus. E eu comecei a olhar e falei: meu Deus, Maria, Jesus amado. Mas aí eu falei: não, mas eu preciso chegar aqui no contexto. Como é que houve esse trabalho de Deus? Vamos ver. Lucas 1 mesmo, Tiago, no versículo 26. Volta lá para o 26 agora. Você sabia que há uma estatística que na mente humana sempre haverá impossível? A nossa mente é só por Deus na graça, né, irmãos? Sempre na mente do ser humano, sempre terá o impossível. A incapacidade sempre vai estar na frente. E na mente humana, misericórdia. Mas em nome de Jesus, você hoje vai mudar isso, amém, irmãos? Nós vamos mudar isso. Sabe por que nós vamos mudar? Porque o impossível, ele trará uma capacidade na sua vida. E não incapacidade. Talvez aquilo que você acha que é impossível, ele vai te trazer uma incapacidade. Mas em nome de Jesus, hoje você vai mudar isso na sua mente, em nome de Jesus. Tudo é possível ao que crer. Em nome de Jesus. Então acredite e fale para a sua mente agora, em nome de Jesus, Deus já deu. E para a mente entender, irmãos, Deus já deu. E se Deus já deu, nesses 100 dias você vai vencer, sim ou não? Aleluia. Vamos lá, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. A uma virgem. Meu irmão, Deus me deu uma revelação dessa mulher virgem, de ser alguém virgem. O que é ser virgem? É uma mulher que não estava preparada para muitas coisas. Era uma mulher que não estava preparada para muitas coisas. Mulher que não tinha muita experiência na vida. Mulher que era imatura ainda. Mulher que ainda tinha apenas o quê? Ela recebeu essa palavra, ela era uma adolescente. Diga, adolescente. E adolescente é imaturo. E Deus precisava reverter essa história nela. E agora eu te pergunto, mas como é que ela chegou naquela adoração? Mas como é que ela chegou naquele entendimento?
Quem era Maria, meu irmão? Uma mulher virgem, imatura da vida, dos problemas da vida, da situação da vida, de enfrentamento com a vida. Meu irmão, você já imaginou? Imagina alguém de 16 anos. Eu já penso no meu neto, no Bernardo. E já está enfrentando já as perseguições. Imagine Maria. Não tinha experiência de nada. Experiência da vida. E a experiência da vida que eu estou dizendo aqui que Maria não tinha como virgem, é todos os aspectos, meu irmão, financeiro, emocional. Vocês estão entendendo? Não. Como que alguém iria receber algo de Deus, querido, e entender, se alguém que não tinha experiência para nada, de uma pessoa imatura? A pessoa imatura, ela não tem um entendimento. A pessoa imatura, ela não tem um entendimento suficiente para entender algo, querido. Meu Deus, mas o que aconteceu com essa mulher, querido? Ela não tinha um entendimento suficiente na fé, e nem menos na palavra de Deus. Mas o que foi que aconteceu mesmo? A uma virgem prometida em casamento, a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Até hoje talvez você viveu imaturamente, mas chegou a hora, meu irmão, de você se levantar e se tornar alguém maduro em nome de Jesus. E esse poder está em nós hoje, agora, neste lugar, em nome de Jesus, para transformar, para mudar daquilo que nós imaginamos que nós somos. Então diga: Deus já deu. Deus já deu, querido. Deus já deu. Então Maria, alguém que vivia onde? Lá na Galiléia, numa cidade chamada Nazaré, Deus encontrou uma mulher imatura como Maria. Imaturidade significa, sabe o que, querido? Alguém que não tem experiência de nada. Alguém que ainda não tinha muito entendimento. E talvez essa qualidade, imaturidade, é uma qualidade que uma pessoa adquire. E ela adquiriu essa qualidade. E essa qualidade é, em algum momento, quando há um encontro com Deus, é necessário mudar. Será que nós estamos prontos para mudar? Muitos pais imaturos ainda vivem na nossa geração ainda, querido. Muitos pais imaturos que não têm sentimentos emotivos em relação a filhos. Sabia disso? Ah, pastor, mas será? É. As pessoas são tão imaturas que elas não conseguem ter um envolvimento nem com o filho, nem ter um amor. Se ele estiver morrendo, mas por que está morrendo? Mas o que será que eu vou fazer? Mas será que o que pode acontecer com ele? Sabe essas pessoas imaturas? Casamentos hoje tem pessoas imaturas dentro do casamento. E o que? Pastor, mas tem, irmão. Pessoas imaturas são aquelas que dentro da igreja há uma coisa, mas chega em casa, misericórdia. Estão entendendo, não? Tem muita gente imatura ainda. E Deus precisa curar. E você vai entender o porquê que Deus precisa curar.
Versículo 29. Não, 28. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, salve agraciada ou privilegiada, o Senhor é com... O Senhor é contigo, irmão. O que o anjo precisou trazer tanta convicção para ela, querido? Porque é imatura. O Senhor é contigo. Ponto. Bendita és tu entre as... Bendita és tu, privilegiada é você. Você tem privilégio, Maria. Comece a entender isso para romper a tua imaturidade. Se nós entendermos isso, querido, toda imaturidade que nós temos em relação à palavra e a Deus, você vai viver os melhores 100 anos da sua vida em nome de Jesus. O que aconteceu com ela no 29? Ela, ó porém, fala para o seu irmão, vence os porém, querido. Ela, porém, o quê? Ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudade. Sabia de nada, imatura. Se perturbou. Não acreditou. Não deu, né, a importância devida. Meu Deus, mas como pode? Mas como pode? E ela se perturbou, querido, na saudação do anjo. Ficou completamente com medo do anjo. Ficou apavorada do anjo. Por causa do quê? Imaturidade. E nós que estamos aqui agora, você que está aqui agora, nós podemos ser imaturos em alguma área das nossas vidas, querido. Como Maria. Você pode ter algumas questões, né, imaturas, algumas questões na sua vida, como Maria, e que ainda é imaturo, você ainda é imaturo para entender. Mas Deus pode curar, viu, irmãos? Curou Maria, vai me curar, vai curar você em nome de Jesus. E qual seria a imaturidade dela nas questões? Porque ela não tinha um entendimento maduro. Ela não tinha uma visão madura para definir onde ela queria chegar, querido. Ela precisava de um toque do Senhor. E você vai ter um toque do Senhor hoje em nome de Jesus, para definir aonde você quer chegar nesses 100 dias em nome de Jesus. Amém, não? E qual foi a chave? Qual foi a chave? Eu encontrei duas chaves aqui nessa passagem. Qual foi a chave revelatória dessa jovem imatura, querido? Qual foi a chave? A primeira chave. Deixa eu ler aqui até eu chegar onde eu quero chegar. Versículo 30. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Oh, meu Deus. Achaste o quê? Graça. Em outra tradução achou favor de Deus. Você encontrou o que você precisava para ser curado da tua imaturidade. Quantos encontrou a graça aí para ser curado da imaturidade nessa noite, em nome de Jesus, querido? Em nome de Jesus. Achou mesmo? 31. Você achou a graça para quê? Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
Então o poder da graça teria que vir sobre ela, e ela engravidar, ganhar, gerar Jesus para dar o nome de Jesus. Versículo 32. E ele será grande. Nesses 100 dias aí, querido, o que você espera será grande. Você crê? Se hoje você entender que a graça de Deus, ela tem um poder para, né, desvendar toda e qualquer imaturidade da sua fé em nome de Jesus, você vai receber aquilo que é grande na tua vida. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Meu irmão, aquilo que você recebe será chamado Filho do Altíssimo. Se é filho do Altíssimo, foi Deus que gerou. E eu te pergunto, você tem lábios para glorificar e exaltar o nome do Senhor por aquilo que você vai gerar nesses 100 dias? Maria teve. Por quê? Por que ela teve, querido? Olha, o interessante, meu irmão, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, é do Senhor. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará. Meu irmão, aquilo que Deus dá, você não perde. Meu irmão, vocês já entenderam como que Deus precisou trabalhar no coração de Maria para desfocar dela toda a imaturidade que ela pensava que tinha? E talvez você ainda hoje pensa na sua imaturidade na fé, mas está amarrado em nome de Jesus. Ele reinará eternamente. Aquilo que Deus dá é eterno, querido. Nem o diabo, nada rouba da sua vida, nada, ninguém, nem o inimigo, nada. Sabe por que o inimigo não rouba? Porque você vai estar à frente a ele. Você vai estar sempre à frente a ele e percebendo as intenções e atuações do seu inimigo. E diz, 34, e disse Maria ao anjo: como se eu sou tão imatura, como que acontecerá isso? Visto que não tenho relação com homem algum? Deus perguntou alguma coisa para ela, querido? Deus perguntou para ela se ela tinha tido relação com homem ou não? Deus não perguntou para ela, Deus falou que ela teria um filho. Então, a dependência da realização de tudo na minha vida e na sua vida depende de nós. Depende de você. Porque Deus falou, o anjo falou para ela: olha, Deus vai te dar um filho. E o nome, oh, meu Deus, deu o nome, e Deus vai dar o nome. Assim como deu o nome da terra de Canaã para o povo de Israel. Mesma coisa. Mas tinha uns cabeção lá, né, no meio do misericórdia. Não entenderam muito, não. Versículo 35. E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Aleluia. 36. Até quem que falou aí, querido? O anjo que conversa com ela. Até Isabel, sabe aquela, a tua parente lá, que era estéril. Sabe aquela tua parente lá? Que todo mundo falava que ela era estéril. Mas eu te pergunto, não,
Ai, Jesus. Até Isabel, tua prima, engravidou em sua... Sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Quantos meses que ela estava, irmãos? Estratégia de Deus. Olha, anjo, vai lá e fala para ela, conversa para ela. Sabe aquela mulher lá? Só para encher ela, querido. Só para mover ela. Para sair da imaturidade, da incapacidade que ela havia colocado dentro dela. Porque essa era a qualidade dela. Sabe aquela sua parente lá no céu, ela já está grávida. Aleluia. Pois, para Deus, nada é impossível. A primeira chave reveladora da Maria foi essa, meu irmão. Nada é impossível. Por que que Deus fez com que o anjo falasse essa palavra para Maria? Porque dentro dela, o impossível, aos olhos dela, sempre estava dentro dela. Aos olhos de Maria, meu irmão, sempre era impossível. E o anjo falou o impossível para quê? Para neutralizar a imaturidade dela. O anjo usou a estratégia de, se eu falar que nada é impossível para Deus, Deus é supremo, sim ou não, querido? Deus é supremo, sim ou não, irmãos? É. Se eu falar nada é impossível para um Deus supremo, ela vai entender. Por que que ela ia entender? Mas mesmo assim ela é imatura. Por que que ela vai entender? Porque ela se guardava, querido. Ela era o quê? Uma virgem. Oh, Jesus. Jesus maravilhoso. Então, meu irmão, o anjo teve que usar de estratégia com ela, porque aos olhos dela seria impossível. Ela havia ouvido o anjo falar, ela deu aquela resposta para o anjo, mas na mente, para ela, era impossível ainda. Aí o anjo vem e enfatizou algo tremendo. Olha, nada é impossível ao Deus. Nada é impossível ao Deus Supremo. Nada é impossível ao Deus Pai. Nada é impossível. E isso aí começou o quê? A mexer com a imaturidade dela, querido. Deus começou a mover com a imaturidade dela. E qual foi a segunda chave reveladora? É que o anjo começou a relatar de alguém que já havia passado pela experiência de ser imatura. Aleluia! O anjo começou a relatar a ela de alguém experiente, como uma pessoa madura. Olha, você não sabe, mas aquela sua parente lá, aquela mulher que tem o marido lá, o marido que vai na igreja, o marido que fica lá orando, o marido fica lá, olha só o que ele fez, olha só o que ele fez. E ela começou a se encher disso. Aquela mulher experiente, aquela mulher que já foi trabalhada, aquela mulher que já foi trabalhada em algo impossível. Entenda o que eu estou falando para você, Maria. Deus operou no ventre da sua parente. Meu irmão, que grande valor que tinha essa Maria, querido. Para Deus insistir tanto em curar na imaturidade dela. Vocês já pensaram nisso? Aquela sua parente está grávida. Pois para as pessoas era impossível.
Na visão dos olhos das pessoas, ela era estéril. Esses dois pontos começaram a gerar em Maria uma decisão. E eu quero que isso gere na sua vida hoje uma decisão, querido. Olha só aí, então. E aquilo começou, esses dois pontos começaram a gerar algo dentro dela, começaram a mover dentro dela. Olha o que ela diz no 38. E então, levanta de novo aí, querido. E diga então, disse eu quem? Fernando Oliveira Martins. E disse: Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo? O anjo entendeu que ele convenceu ela, querido. O anjo entendeu que a imaturidade dela foi tocada. E ela teve uma experiência de decisão, de maturidade. Senhor, segundo a tua palavra, segundo o teu propósito. Aleluia! Para quem não acreditava, meu irmão, segundo a tua palavra, não acreditava, passou a acreditar. Aleluia, diga: eu vou acreditar. Esses 100 dias serão dias intensos de vitória na minha vida. Quem não acreditava passou a acreditar, querido. Os medos foram embora. Passou a acreditar no quê? No impossível. E o impossível também vai se revelar a você em nome de Jesus, querido. Você crê não, meu irmão? Eu creio. Eu estou indo aí em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha que interessante, meu irmão. Fique em pé, meu irmão. Olha o 39. Você acha que ela foi curada aí, sim ou não? Hã? Você acha que ela foi? Vamos ver então? E naqueles dias, da palavra revelada sobre ela, de algo sobre a vida dela, de ela estar influente sobre uma palavra. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi até onde? Apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de... Deixa eu dizer para você, ela foi apressada a uma cidade de uma região montanhosa. Meu irmão, ela teve que caminhar, porque era uma região montanhosa. O que ela foi fazer lá, querido? Versículo 40. Entrou na casa de Zacarias. O que será que ela foi fazer lá, né, meu irmão? Ela foi testificar para ver aquilo que o anjo falou, para ela era o que estava acontecendo. Vocês estão percebendo que o ser humano, como que ele se posiciona, mas se o ventinho bater aqui, o ventinho bater lá, não, eu preciso lá, nós vou subir a montanha. Não precisava, querido. Eu vou subir a montanha. 41. E ouvindo a saudação de Maria, a criança que estava onde? No ventre de Isabel, ficou possuída do Espírito, de ouvir a voz de Maria. Vocês estão assim, querido? Ouviu a voz de Maria, João Batista já
Ei, xaramanaia. Já se tocou? Mas mesmo assim, e eu te pergunto nessa noite, você está feliz, querido? Por que que você está feliz? O que que você falou aí, Thaís? Por que que você está feliz? O que que é bem-aventurado? Nesse contexto. Privilegiado. Eu sou feliz porque eu sou privilegiado, meu irmão. E eu sou feliz agora. Você é feliz agora? Se considere feliz, meu irmão. Se considere feliz. E essa noite, receba essa palavra. Independente da situação que você está vivendo, em nome de Jesus. E é por isso, terminando a passagem aqui, versículo 42. E exclamou ela em alta voz, bendita, quem exclamou? Isabel. E exclamou ela em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto, é algo de Deus que está dentro de você, Maria. Como que alguém poderia testificar que algo de Deus estava dentro dela, querido? Porque alguém se tornou maduro para entender o que é Deus. Maria, tu és privilegiada, sabe por quê? Porque tem algo de Deus aí em você. Mas como é que Isabel teve essa revelação, meu irmão? Porque ela passou pelo processo da imaturidade e se tornou alguém maduro para entender quem é Deus. Você vai entender que é Deus, amém, querido? Em nome de Jesus. 43. De onde recebo tanta graça? Ela tinha graça ou não? Isabel. Estou falando de Isabel agora. Tinha graça ou não? Mas da onde que eu recebo mais graça de uma mulher privilegiada, uma mulher que tem algo de Deus dentro dela, vir na minha casa? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Isabel era madura ou não, irmãos? Mas passou pelo processo, hein? Misericórdia, misericórdia. Então ela criou um vínculo tão grande com Deus, querido, que ela discernia tudo. Você vai discernir tudo hoje, meu irmão. O seu inimigo não vai atrapalhar os planos de Deus na sua vida nesses 100 dias, em nome de Jesus. Não vai atrapalhar. Profetizo sobre a tua vida. 44, e ao ouvir a voz da tua saudação, Maria, olha, aconteceu algo grandioso aqui, Maria. Ao ouvir a voz da tua saudação, o bebê agitou-se de alegria no meu ventre. Meu irmão, o tal do João já estava alegre lá dentro já. Privilegiado de ser o precursor ao caminho do Senhor. Meu Deus, o homem já se agitou lá dentro. Por isso que, nossa, aleluia, aleluia. Ao ouvir a voz da saudação, o bebê se agitou aqui, Maria, no meu ventre. 45, bem-aventurada a que creu e que se cumprirão as coisas que o Senhor lhe dissera. Meu irmão, essa Isabel, vou falar uma coisa para você. O louvor, por favor. Essa mulher, meu Deus do céu. Ela acabou de realizar o que o anjo havia para ela, mas alguém na terra que tem algo de Deus. Oh, xará, Maria, você é privilegiada. A mesma palavra que o anjo falou para ela. Você já entendeu? Você entendeu isso, querido?
As mesmas coisas que o anjo falou para Maria, Isabel falou para ela. Ou Maria contou para ela, querido. O que vocês acham? Obrigado, Thaís. De jeito nenhum. Contato com Deus. Porque ela foi curada da imaturidade. Se tornou alguém maduro. O entendimento forte. Aleluia. Aí entra o cântico. Disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Meu irmão, você sabia que a palavra do Senhor precisa operar na alma e no espírito? É o que aconteceu com Maria. Por isso que ela disse, a minha alma agora, ela louva o Senhor. A sua alma louva o Senhor, querido? O meu espírito, aleluia. O que ela fala do espírito? E o meu espírito se alegra. Eu sou realmente privilegiado. Feche seus olhos. Eu sou realmente privilegiado. Quem é privilegiado, meu irmão, terá sempre graça na sua vida. E se você tem graça, tem o poder interior dentro de você. Sabe por quê? Porque graça é Deus que dá. Aleluia. As pessoas estão dizendo, eu vou me descabelar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E não tem a graça. Eu vou trair, eu vou adulterar, eu vou roubar. Mas nossa, era tão fraco que eu acabei mentindo. Era tão fraco, eu acabei falando bobagem. Eu era tão fraco. Está amarrado em nome de Jesus. Isso quem falou foi o bispo Rodovalho também, no Congresso dos Homens. E eu creio da mesma forma que o bispo Rodovalho. Não tem esse negócio, não, eu traí porque eu estava fraco. Eu estava assim, eu estava abalado. Faltou a qualidade interior, meu irmão. Faltou a palavra operar. Faltou a palavra transformar. Faltou a palavra mudar. Faltou a palavra entrar no coração realmente. Por isso a palavra precisa operar na alma e no espírito. Aí sim teremos uma personalidade de exaltar o Senhor como Maria. Qual foi a primeira dúvida de José? Quando ele soube que Maria estava grávida? Ela me traiu. Tem isso não, querido. A cura da maturidade, sabe quais são os frutos? Os frutos vocês conhecem a árvore. Tem essa não. Tem essa porque eu estava num momento tão frágil. Eu estava tão... Não estava tão não. O inimigo alcançou vantagem. Coloca a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Aleluia. Maria entrou num cântico espiritual. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Primeira dúvida de José foi: Maria me traiu. Ela foi incapaz de ser fiel. Ela foi incapaz de ser madura. Misericórdia. E Deus vem e convence José. José, o fruto que está em Maria é do Espírito Santo.
Me levanto, Senhor. Me levanto a ser maduro. Entendimento forte. Cura da imaturidade, meu irmão, são os frutos. Os frutos que testificam se você é maduro ou não. Eu acredito que quando Maria viu Isabel, nossa, é verdade mesmo. As pessoas vão testificar, meu irmão, o que Deus vai fazer na sua vida nesses 100 dias, em nome de Jesus. As pessoas vão olhar que o impossível do Senhor existe, que a presença do Senhor existe, que a palavra do Senhor é viva, que a glória do Senhor é viva, que o Senhor é vivo, que o Senhor se importa comigo e com você. Não existe o impossível, não existe. Para Deus, para Deus, aleluia. Tens o poder de curar quando ouço te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Aleluia, aleluia. A nossa alegria não é ser feliz, querido. A nossa alegria é estar permanente, entendendo quem é Deus. Por isso, nessa noite, eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, que há uma cura sobrenatural do Senhor na tua alma e no teu espírito. A palavra do Senhor precisa curar a alma e precisa curar o espírito, querido. Sabe por que muitos não vivem o melhor de Deus? Porque só deixam, eu vou ser salvo no final no tempo final do Senhor, na volta do Senhor, mas não vive o melhor de Deus nessa terra. E eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai viver o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor trouxe cura à tua alma. Porque a cura, quando a alma ela entende que você é privilegiado. Foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu. Em nome de Jesus. Que esses 100 dias, querido, seja os dias mais intensos desse ano na sua vida, na questão de vitória, na questão do impossível, na questão da manifestação de Deus na sua vida, na questão de que a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida, em o nome de Jesus. Quando nós entendemos que a nossa alma e nosso espírito é curado, meu irmão, a tua personalidade muda. Você passa a exaltar o Senhor em tudo na sua vida. Você passa a exaltar a Deus em tudo na sua vida, assim como fez Maria. Depois em casa, leia o restante desse cântico de Maria. Aleluia, aleluia. Pai, que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça em nós, querido. Permaneça em nós. Permaneça nas nossas vidas. Com esse entendimento grandioso, Senhor, de receber a Tua palavra, de receber o melhor do Senhor para as nossas vidas, de receber
o que o Senhor ainda tem para fazer nas nossas vidas, nesses 100 dias restante de ano, porque nós cremos na manifestação da Tua presença, da Tua glória, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, estamos encerrados.